No exercício de fixação 2, eu tenho um produto qualquer, que é o nosso AP703, que eu preciso de 3 Ds e 2 Fs para fazê-lo. Após calcular todo o MRP1, saiu esse resultado. Então já fez todos os cálculos. E chegou que eu preciso de 15 unidades na semana 5 do AP703, 5 na semana 4 de D e 15 na semana 3 de F. Para a produção dos dois de D e de F, eu preciso de mão de obra e de máquina. Para produzir o D, 0,6 hora-homem por unidade e F 0,32 horas-homem por unidade. Máquina, 2,4 hora-máquina por unidade, 1,6 hora-máquina por unidade para o F. Eu tenho uma semana de 40 horas e eu tenho uma eficiência de 85% e 90% para cada um dos dois. Sabendo que, naquelas semanas, eu só tenho liberado 60% do tempo para fabricar o D e 70% para fabricar o F. E eu quero saber se eu dou conta ou não de produzir esses itens. Como que a gente vai fazer isso então? Novamente a gente vai lá para o Excel. Então tenho essa resposta de OLPs e tenho essa consideração a respeito de tempos. E vou lidar com cada um deles, com D e com F, saber se eu dou conta ou não de produzi-los nessas semanas. Então vou começar com a mão de obra. Em cada uma das semanas, 1, 2, 3, vou puxar aqui as semanas até a 10. Vou aumentar um pouquinho que eu sei que vocês estão ceguinhos. Começando então de mão de obra, eu preciso de 0,6 hora-homem por unidade para o elemento D e 0,32 hora-homem por unidade para o elemento F. Então, a mão de obra é filha de D e filha de F. O que eu tenho de resposta de D vira pergunta aqui no nosso necessidade bruta. Então, eu preciso de 15 unidades e eu produzo 0,32 homem-hora. Porém, F eu tenho um tempo liberado de só 70%. Então, ainda vou multiplicar isso daqui por 0,7. Aliás, dividir, já que é só liberado. Vamos trabalhar aqui, depois a gente vê esse tempo liberado. Ou seja, eu preciso, para produzir o F, de 4,8 horas disponíveis. Para produzir o D, eu tenho 5 elementos, 5 unidades, vezes 0,6. Ou seja, eu preciso de 3 horas para produzir o D na semana 4. Se eu montar a tabelinha do MRP, igual a gente viu, como não tem estoque, não dá para estocar mão de obra, isso daqui vai virar a nossa própria OLP. Só que agora eu tenho que ver a nossa capacidade produtiva, ver se eu dou conta de produzir 4,8 horas na semana 3 e 3 horas na semana 4 de mão de obra. Isso daqui é a minha necessidade, agora eu quero ver minha capacidade. Relembrando o exercício, só para vocês escutarem, a semana tem 40 horas e tem uma eficiência de 85%. Só que dessas 40 horas, eu já tenho esse tempo ocupado de fabricação. Só tenho 60% liberados, ou 70%. Então, na semana, eu tenho 40 horas. Isso já nos foi dado. Toda semana, 40 horas. Porém, dessas 40 horas, eu tenho uma eficiência de mão de obra de 85%. Vezes 0,85. Ou seja, realmente eu tenho 34 horas para produzir de mão de obra. As outras 6 eu perco, por conta de ineficiência. Só que além disso, eu tenho 60% do tempo travado para mão de obra. Os outros, aliás, tem liberado 60%. Os outros 40% estão ocupados com algum outro item.
Então, vezes 0,6. Com isso, então, a minha capacidade de 40 horas semanais caiu para 20,4 horas. Porque a mão de obra tem rendimento só de 85% e eu já ocupei 40% do tempo da mão de obra com alguma outra coisa. Puxando isso daqui todos os períodos, eu vou ter a minha taxa de ocupação, ou a porcentagem de ocupação, melhor dizendo. Na semana 3 eu precisava de 4,8 horas e tenho 20,4. Ou seja, só estou ocupando 23,5% da capacidade da mão de obra na semana 3. E na semana 4, 14%. Mão de obra, então, não é problema. Não tive nenhum problema, se quiser até pode demitir gente, está até bem vazio. Então não tem nenhum ajuste a se fazer para obter maior capacidade. Talvez eu até tenha que obter menor capacidade ou obter mais vendas para conseguir ocupar mais tempo a minha mão de obra. E a minha máquina? Vamos agora calcular da nossa máquina. A máquina eu vou ter uma OLP na semana 3 de 15 unidades a serem produzidas, vezes 1,6, que é o F. Demora 1,6 horas a máquina por unidade. Ou seja, eu preciso de 24 horas para a máquina produzir as 15 unidades de F na semana 3. Já para produzir as 5 unidades de D, eu preciso de 5 vezes 2,4, de 12 horas para produzir as 5 unidades. E agora a gente vai ver a nossa capacidade produtiva. A nossa máquina, ela também trabalha 40 horas, só que ela tem uma eficiência de 90%. Então, igual a 40 vezes 0,9. E eu tenho liberado da máquina 70%, 0,7. Os outros 30% já estão ocupados com alguma coisa. Ou seja, minha máquina tem 25,2 horas por semana livres para produzir o que eu desejar. Na nossa porcentagem de capacidade, ou taxa de ocupação, o nome que vocês quiserem dar, a gente vem aqui em 24 dividido por 25, e eu vi que na semana 3, eu ocupei minha máquina 95% do tempo. Na semana 4, já ocupei 47% do tempo. O que isso quer dizer? Que o MRP2 vai liberar as ordens, porque eu tenho capacidade ociosa. Eu não ocupei os 100% daquelas semanas. Ou seja, não tem nada a se fazer a respeito dessa capacidade. Às vezes eu tenho até que reduzir, ou, melhor ainda, se eu conseguir novos produtos, novas vendas, para ocupar mais ainda essas semanas.